Dom Perro, alimento completo e balanceado para o seu pet. Mais informações, entre aí no Facebook Nutribaur. Aliás, esse Dom Perro eu dei para o meu cachorro não, o cachorro da minha filha, o Spock. Olha, adorou. Melhorou o pelo, melhorou o desempenho. Realmente, o Dom Perro é um alimento completo para o seu pet. Você não precisa, como ele queria comer feijão, arroz e pão, adora pão, né? Mas agora está só no Dom Perro. Bom, Celulose Rio Grandense também há 40 anos contribuindo para o desenvolvimento do estado do Rio Grande do Sul. Planalto conectando destinos, conectando pessoas. Sul Petro em favor da revenda e do consumidor gaúcho. E claro, Nardon Nazi, auditores e consultores há 48 anos, gerando resultados. O que importa é resultados e credibilidade para os seus clientes. Comentário da nossa coaching, apresentadora. O que vai ser hoje, dona Lília? O tema hoje é gestão de carreira. Quem é o responsável por sua carreira? É correto atribuir essa responsabilidade às empresas? É isso que você quer para o seu futuro? Certamente essas perguntas nos fazem pensar a respeito. Por muito tempo, me apeguei no tradicional conceito de que era a empresa quem deveria determinar o meu futuro profissional. Isso porque acreditava que naturalmente as coisas aconteceriam sem que eu me declarasse. Foi então que, ao entrar na universidade e conviver com os meus professores, que eram para mim fonte de muita inspiração e representavam exímios exemplos, que fui amadurecendo. O convívio permitiu que eu me envolvesse voluntariamente em diferentes causas, as quais sempre traziam maiores habilidades. Eu fazia o que os outros não faziam. Eu estava onde a maioria não estava. E isso foi me trazendo automaticamente oportunidades que eu não busquei. Ou seja, eu acabei alcançando um futuro que nem eu mesma previ. E o que eu quero dizer com isso? É que se olharmos para as carreiras de pessoas que admiramos, todas elas terão histórias para contar de tentativas e erros, de tentativas e acertos, de incertezas e muitas adversidades, mas principalmente lá tem muita coragem, iniciativa e no mínimo uma, se não muitas doses de pequenas atitudes especiais. É a soma de tudo isso que nos leva a sermos donos das nossas carreiras. Acredito que todos somos necessários a alguém e a algum contexto, que sempre existe alguém que precisa do profissional que somos. Nos resta, então, declarar-nos ao mundo para que esse alguém nos encontre. Acredito no poder do trabalho e desacredito no sucesso sem ele. O sucesso sem trabalho não edifica, é superficial e não nos torna seres humanos que são. Ele apenas possibilita o ter. Quero deixar a reflexão para que possamos ser mais do que almejamos ter. Que as nossas carreiras sejam trilhadas por nós mesmos e que não sejamos dependentes das empresas, e sim que possamos surpreendê-las, fazendo do nosso trabalho a criação de uma oportunidade única. É disso que as empresas tanto carecem, de talentos que surpreendam, de profissionais que sejam protagonistas da sua própria carreira. Acredite você também no seu potencial e invista em si mesmo, sem esperar que alguém faça isso por você. É isso, Silvio. Bom, a repercussão sempre é muito grande quando o Rui Simão está aqui, ele que é consultor previdenciário. Claro que as questões previdenciárias, elas não dizem respeito só àquelas pessoas que estão aposentadas, que querem melhorar a sua aposentadoria, aquelas pessoas que estão em vias de se aposentar, que estão com documentação sendo enviada ou para enviar, e aquelas pessoas que, como a Lília aqui, que daqui uns... Quantos anos vai pedir a tua aposentadoria? Acredito que uns 30. Daqui a uns 30 anos vai pedir a aposentadoria e estão preocupadas, claro, com o desenrolar das coisas, porque, na verdade, nós vamos passar de um país jovem para um país mais velho e daqui a 30 anos a maioria da população será com mais de 60 anos. Então, na verdade, isso aí vai provocar uma grande alteração nas questões previdenciárias, nas questões da saúde pública do país. E essas questões que dizem respeito à previdência social têm suscitado muitos questionamentos e, principalmente, Rui, prazer em tê-lo aqui novamente, na questão da desaposentadoria, que é algo que está no Congresso Nacional, foi do Congresso para o Supremo, tem o governo, quer dizer, tem vários interesses grandes, maiores, que podem mudar, alterar algumas coisas e, claro, vai ter um enfoque muito grande direto nas aposentadorias daqui para frente. Certo. Silvio, o
hoje se tem como certo que a desaposentação ela não vai causar uma, digamos assim, uma quebra da Previdência. Ao contrário do que o governo apregoa, a desaposentação ela vai incentivar as pessoas que depois de se aposentarem ficam exercendo algum tipo de atividade, elas ficam, em tese, desobrigadas de recolher a Previdência, né? A não ser aqueles casos em que a própria lei obriga a retenção ou o recolhimento. Bom, no caso de aprovação da desaposentadoria ou desaposentação, essas pessoas vão ser incentivadas a recolher Previdência e mais, a recolher possivelmente pelo teto. Por quê? Porque para melhorar o valor do benefício, é imprescindível manter ou melhorar, contribuir mais alto. Então, vai haver um aumento do fluxo de caixa. Arrecadação. A arrecadação vai aumentar e não diminuir, porque, pelo que se viu agora da aprovação na Câmara dos Deputados, mais do que já havia na desaposentação pura e simples, cuja matéria ainda está pendente de julgamento lá no STF, é que a novidade, o Congresso, no caso a Câmara, inseriu um requisito mínimo, que é a carência de 5 anos. Então, a pessoa se aposentou, se quiser usufruir da desaposentação, vai ter que contribuir por um prazo no mínimo de 60 meses ou 5 anos, trabalhando ou contribuindo como contribuinte individual, não importa de que forma, mas tem que haver uma contribuição mínima de 60 meses. Outra coisa importante é que, exatamente nesse ponto, pode não ser necessário uma contribuição pelo teto máximo. Pode ocorrer, por exemplo, uma pessoa que se aposente hoje e a vida contributiva dela, de julho de 94 até hoje, foi pelo teto máximo, se aposentou hoje, e a desaposentação estivesse em vigor, ela contribuiria mais 5 anos pelo salário mínimo, importante isso, pelo salário mínimo, e faria a reaposentação com excelente, assim, majoração do benefício. Mas, ora, se o benefício é mínimo, se foi recolhido pelo valor mínimo, como isso poderia implicar em aumento, né? Aí remete para a fórmula do cálculo, que diz que o cálculo será feito pelos 80% maiores salários. Significa dizer que 20% são descartados. Se pegarmos julho de 94 até hoje, nós temos 21 anos. 20% disso dá 50 meses. Então, 48 meses já temos hoje. Como vai contribuir mais 5 anos, certamente, né, já vai ficar, esses 5 anos vão ficar dentro dos 20% descartados. Então, no momento em que isso for efetivamente aplicado, foi regulamentado, é importante que a pessoa consulte um profissional, ou verifique a sua vida contributiva para ver se tem 20% de valores pequenos. Se não tiver, pode perfeitamente pagar esses 5 anos pelo salário mínimo, que vai ter o mesmo benefício que estivesse recolhendo pelo teto. O Rui citou a questão que isso não vai quebrar a Previdência Social. Eu gosto sempre de relembrar e enfocar essa questão que é importante. A Previdência Social no Brasil, ela teve assim, dois grandes momentos. O primeiro momento foi lá quando foi criada, mais tempo, digamos assim, há 70 anos atrás, 50, 60 anos atrás. Então, a Previdência era superavitária porque a população brasileira era muito jovem, tinha muito mais trabalhador contribuindo do que aquele sendo beneficiado. Houve a construção de Brasília, e na construção de Brasília, presidente Juscelino Kubitschek, o governo central tirou o dinheiro da Previdência para construir Brasília lá na esplanada do Planalto Médio. Bom, aquele dinheiro nunca mais voltou para a Previdência Social. Passaram-se os anos e chegamos na década de 60, década de 70, década de 80, década de 90 e hoje, ao invés de termos 3 trabalhadores ativos para manter um inativo, nós temos 1 por 1. Então, ao longo do tempo, houve esse processo de retirada e não reposição de dinheiro da Previdência.
cavando um déficit na Previdência e, ao mesmo tempo, a Previdência deixou de ter o superávit, digamos assim, de conta corrente, porque hoje se saiu dos cálculos atuariais de 3 trabalhadores inativa para 1 inativo para 1 por 1. Então, claro que isso aí tem uma repercussão, né, Lília? Só pode ter uma repercussão financeira terrível. E, além do mais, aí é a tua área, nós temos um gerenciamento da coisa pública que no Brasil nós sabemos a que nível anda. Eu vejo que a desaposentação ou desaposentadoria, ela também tem um viés positivo, não somente para o contribuinte, mas para o Estado de um modo geral, porque na verdade ativam-se essas contas por esse período. E aí a gente tem uma expectativa de vida aí que vai até 80, 90 anos, então olha o tempo que essas pessoas podem continuar contribuindo. Então, se a gente conseguir olhar de fora, né, não somente pelo custo, e olhar a situação de fora, a gente vê sim que tem benefício para todas as partes. E hoje as cidades, nós sabemos que as cidades no Brasil, sobretudo no interior do estado, que elas vivem e sobrevivem através dos aposentados, né? Através do valor das aposentadorias. A maioria, eu acho que a maioria das cidades de 5.500 municípios brasileiros, a maioria, sobretudo no interior do interior, vivem da aposentadoria. Isso seria uma grande injeção financeira, né, para esse município. Com certeza. Só para concluir esse assunto, eu queria dizer o seguinte, Silvio, quando se fala em desaposentação, se imagina que é apenas um benefício que vai ser concedido para quem se aposentou, contribuiu mais algum tempo depois e parou. Olha que a média é feita pelos salários de contribuição de julho de 94 até hoje. Se a pessoa se aposentou em 1999, vamos pegar dentro da nova lei, né? Então, se aposentou em 99 e contribuiu 5 anos, parou e nunca mais contribuiu, esse é o legítimo tiro no pé, porque ele vai ganhar a desaposentação, mas como a média vai ser incidente sobre valores inexistentes, se ele pagou de 99 a 2004 e não pagou mais, vai diluir onde não há salários e vai ficar menor do que está. Então, o governo erra duplamente. Num primeiro momento, fazendo terrorismo, dizendo que quebra a Previdência. Não quebra. Num segundo momento, que vai incentivar a capitalização que não foi feita, como se falou, utilizando o dinheiro da Previdência para vários fins. Então, não pode reclamar hoje que o Tesouro está financiando a Previdência. Não, está apenas devolvendo o que lhe foi tomado. Ponto. E devolvendo parte, né? Parte, tem muita coisa para devolver ainda. Eu vejo que poderia ter um incentivo, né? Fomentar que as pessoas cuidem da sua saúde nesse sentido, né? Da sua saúde previdenciária. Exatamente. E que o micro e pequeno empresário, enfim, ele pague o seu carnê em dia, porque às vezes acaba deixando de lado, não dá importância para aquilo, então é preciso que exista um fomento. Isso é uma coisa importante que a gente está colocando, que é o seguinte, eu tenho muitos amigos, inclusive, pessoal que trabalha por conta, né? Só nem está aí para a Previdência Social. Depois, quando tem um, por exemplo, que nunca contribuiu, e aí ele disse, o meu pai há 30, 40 anos me dizia assim, contribua, o cara nunca contribuiu, agora não tem nem como se aposentar. O próprio Sebrae faz umas formações, né, para que tu tenha o teu CNPJ e tal. E aí as pessoas que estão lá para fazer a sua empresa, elas perguntam assim, tá, mas e se eu não pagar a Previdência, eu fico devendo para quem? O que pode me ocasionar isso? Olha, tu vai ficar devendo para a Previdência, tu não vai receber um processo, mas na verdade é uma dívida contigo mesmo. Então tem que se valorizar, é a tua saúde, é o teu futuro, né? Essa questão de futuro que ela fala aí, na verdade, é isso aí, nós não temos ainda aquele preparo para essas coisas mais importantes, que é a tua própria vida, né? Quer dizer, a tua própria sobrevivência, né? É o pensar a médio e longo, que a gente está acostumado aqui, o ocidental pensa a curto prazo. A questão que eu perguntei para a Lília no começo aí, que quando é que ela daqui a 30, mas ela já está se preparando para essas coisas, tenho certeza que, claro, muitos dos senhores também, então isso é necessário, é fundamental, tu ter esse preparo, acompanhar essas coisas, né? Por exemplo, assim, quem acompanha isso mesmo, hoje tem muitas informações, desinformações. O cara que está querendo se aposentar hoje, como é que ele deve fazer? Tem alguma regra básica? Tem, Silvio. É projetar entre duas variáveis, basicamente duas. Eu sempre digo, há uma terceira que não se deve ponderar, mas apenas considerar que ela existe. Então, o sujeito pensa assim, o que eu quero da minha aposentadoria? Eu tenho aposentadoria por invalidez, que é uma eventualidade, uma fatalidade, então eu não gosto de considerar. Ela existe, mas deixa ela lá. Aposentadoria por idade e aposentadoria por tempo de contribuição. Faz uma primeira projeção. Se eu contribuir, se for homem, 35 anos,
Eu vou chegar mais perto dos 65 de idade? Sim. Então esqueça, não precisa contribuir 35, você precisa contribuir no máximo 30, fecha os 100%. Então projeta, né, queimando 5 anos já. E se for por idade, já sabe que o máximo é 30 anos. Então faz uma projeção para melhorar a contribuição ou centralizar ela num período mais curto, mas de valor maior, do que pagar todo o período com valor mediano ou pequeno. Então, faz a primeira avaliação assim, por tempo de serviço ou por idade, qual chega antes, considerando que o fator previdenciário está aí, né? Ele não sumiu, ele não foi extinto. Criou-se uma opção, uma alternativa, que é o fator 85-95, que em 2022 é o fator 90-100. Então, é apenas uma alternativa. Faz essa primeira análise, que depois a sintonia fina vai fazendo aos poucos. E eu acho importante, assim como você consulta radiologista, o especialista em pulmão, como é que chama? Pulmão é o... Pneumologista. Pneumologista, depois dá um branco na gente. Mas então, quando consulta esses profissionais, consulte também alguém que entenda de previdência. Qual é a forma de entrar em contato contigo, Rui, para esses esclarecimentos? O e-mail rwsimon@cepovo.net. Tá certo. Obrigado, Rui, uma boa semana. Obrigado. Lília, até a próxima semana, minha apresentadora. O nosso Economia e Desenvolvimento fica por aqui. Uma belíssima semana de trabalho para todos vocês e até a semana que vem. Até lá.